Então, basicamente, o lóbulo pulmonar secundário, o que você tem que saber? Ele é a estrutura fundamental do pulmão e ele vai ter um formato meio que poligonal. Então, essa grade de fundo aí, preta, que eu tô mostrando, é o lóbulo pulmonar secundário. Se os micronódulos, portanto, menor que 0,3, eles estiverem no centro desse polígono, a gente vai chamar de um padrão de distribuição centro-lobular, ok? Se esses micronódulos estiverem ou nas fissuras, ou no interstício subpleural, ou peribroncovascular, a gente vai pensar em um padrão de distribuição perilinfático, ok? E se não tiver padrão nenhum, se tiver tudo distribuído, se você fizer um quadrado e contar mais ou menos a mesma quantidade de micronódulos em qualquer lugar que você desenhar esse quadrado, esse vai ser o padrão randômico ou miliar, tá bom? Aqui um exemplo de padrão micronodular com distribuição centrolobular, ok? Então a gente consegue ver, tá bem bonitinho. Ele tá respeitando o lóbulo pulmonar secundário. Você vê que parece até desenhado. Tem até eu coloquei aqui um outro exemplo, porque às vezes a gente não vai achar tão difuso, tão bem distribuído como nessa imagem, né? O que a gente normalmente vai ver é mais ou menos isso aí. E aqui a gente tem que lembrar de uma coisa que chama, que remete aí, né? Que muita gente fala e às vezes, você fica confuso sem saber o que que é, que seria um padrão de árvore em brotamento. Então, lembra da árvorezinha com os brotos, que aí você vai lembrar, não vai errar mais isso. Então, essa imagem que apareceu agora, ela tá mais ilustrativa. Realmente parece um raminho com brotinhos, correto? Então, é isso que a gente chama de árvore em brotamento. Aqui é uma distribuição perilinfática, num caso de linfangite, a gente vê que os micronódulos, eles pegam o interstício interlobular aí, eles estão delimitando onde está o polígono, eles estão pegando bem nessas arestas, entendeu? Então, por isso que a gente fala em um padrão perilinfático, tá? Aqui um exemplo de difuso, né, de miliar, então um padrão randômico, se eu fizer um quadradinho em qualquer lugar aí, vai dar mais ou menos o mesmo tanto de micronódulos, tá bom? E não tenho respeito por essa geometria que eu expliquei anteriormente para vocês. Então, são esses três, né? Então a gente está pensando, novamente, a gente está pensando aqui em micronódulo, até 0,3, então bem petitito, ok? E eles podem se distribuir dessas três formas. A depender de qual forma, eu vou pensar em determinadas doenças, ok? Então, vamos começar aqui com o pH, que é a pneumonite de hipersensibilidade e a bronquiolite respiratória. Por que eu separei esses dois, né? Já que tá tudo no mesmo bolo, que é centrolobular. Porque eles vão dar nódulo em vidro fosco, o resto não. Então, você já vai se separar um pouco por causa disso, tá bom? Continuando no padrão centrolobular, temos também infecções, aspiração, asma, fibrose cística, metástase endovascular. Então, se você viu um padrão de árvore em brotamento, você já vai pensar, pô, é via aérea, porque eu sei que o que está lá no centrolobular vai ser a via aérea, vai ser o bronquíolo ali, mas você tem que lembrar que corre junto uma arteríola. Então, a gente tem tanto artéria quanto via aérea ali. Então, não necessariamente vai ser uma bronquite ou uma bronquiolite quando você vê uma árvore em brotamento, tá bom? Pode ser uma metástase endovascular ali, um acometimento da artéria que vai dar aquele padrão como se fossem brotinhos de uma árvore, tá bom? Cuidado. Falando do perilinfático, a gente pode pensar nessas possibilidades: silicose, sarcoidose, linfangite, doenças linfoproliferativas, sarcoma de Kaposi. Pensando no randômico miliar, a gente tem que pensar nas metástases, nas infecções, como tuberculose, as infecções fúngicas, ok? Então, entrando na bronquiolite respiratória e na pneumonite de hipersensibilidade, que foram as doenças que eu falei que eu separei, porque elas dão um nódulo micronódulo em vidro fosco, tá bom? Então, mas você pode perguntar, pô, Mariana, mas se elas dão micronódulo em vidro fosco, numa distribuição centrolobular, como que eu vou separar as duas? Gente, o macete aqui é você saber o contexto desse paciente, tá bom? Se o paciente, se o paciente for fumante, eu necessariamente já vou pensar que é muito mais provável que ele tenha uma bronquiolite, tá bom? Por quê? Porque você tem que lembrar que o tabagismo, ele protege contra a pH. Então, para alguma coisa, o cigarro serve, que é proteger contra a pH, tá bom? Então, se eu tenho um paciente que é fumante lá no enunciado, ou na sua vida mesmo, você pegou um negócio desse, tá lá, tabagista, bronquiolite respiratória, tá bom? Da pH, o que normalmente eu vou ver no contexto desses pacientes? Comprou uma calopsita, tá com um travesseiro de pena, de não sei o quê. Às vezes é meio difícil você achar isso na vida real. Mas, por exemplo, se tiver isso na questão para te ajudar, é uma dica bem válida. Então você já vai pensar mais na pneumonite de hipersensibilidade do que na bronquiolite respiratória, tá bom? Falando ainda da distribuição centrolobular, a gente tem que lembrar de uma doença muito importante aqui no nosso contexto, né, Brasil, que é a tuberculose, né? Então, você vai ver esses micronódulos centrolobulares, então, no meio do lóbulo pulmonar secundário, aquele polígonozinho, e o que é importante aqui, que às vezes esses micronódulos eles podem confluir, formar, assim, opacidades maiores, né, até massas, que podem escavar, igual a gente tá vendo na foto da esquerda de vocês. Tem um nódulo, talvez uma massa, não medi aí para saber direito, escavada. E o que fala muito a favor de tuberculose nesse contexto é a gente olhar esse coronal aí da direita, porque tem um acometimento predominante em lobos superiores, tá bom? Então ele vai te dar a clínica lá, sudorese noturna, tosse não sei quantos dias, não sei o que, te dá essa imagem, tuberculose, tá bom? Indo para a distribuição perilinfática, vou falar um pouco sobre sarcoidose. O que é sarcoidose? É uma doença granulomatosa não caseosa sistêmica. Não caseosa por quê? Porque isso diferencia da tuberculose, tá bom? Você tem que lembrar que o acometimento mais comum é
é de pulmão mediastino, mas pode acometer, é sistêmica, pode pegar parte cardiovascular, óssea, sistema nervoso central, abdômen, cutâneo, então é meio de acho essa doença aí, viu? É mais comum em mulheres jovens entre 20 e 40 anos e normalmente é pouco sintomática, quando tem sintoma, tosse, dispneia e o tratamento é feito com corticoide, tá bom? De achados de imagem, nós teremos micronódulos de distribuição perilinfática com predomínio perilar. E raramente pode ter uma distribuição hilar aí também, cuidado. E esses micronódulos, eles podem até associar com o vidro fosco, tá bom? E a gente também, ó, a gente vê na foto da esquerda aí, micronódulos, ok? E que eu sei que é perilinfático porque eu tô vendo a fissura ali. E eu tô vendo que essa fissura, ela tá meio irregular, ela tá meio grossa ali e faz tipo uma ponta, ok? Então eu vi que esses micronódulos estão pegando fissura, então eu já automaticamente pensei na distribuição perilinfática, tá bom? Então isso ajuda bastante. E no mediastino, a gente tem que lembrar que ele pode acometer linfonodo, pode dar calcificação em casca de ovo. O que seria isso? Calcificações grosseiras periféricas, igual a gente vê na imagem da direita, tá bom? Então, tem ali mediastino ali e também região hilar, ok? Lembrando que a sarcoidose também pode até chegar em fases aí mais fibrosantes, com opacidades mais retráteis, bronquiectasia de tração, alteração da arquitetura pulmonar, tá bom? Ok, falando da silicose agora, você tem que lembrar que é uma pneumoconiose, né? É uma doença que é feita pela exposição, pela inalação de partículas de dióxido de silício. Então, vão ser aqueles trabalhadores de jateamento de areia, perfurando poço, esse tipo de coisa. E você tem que lembrar que pode evoluir a doença mesmo se você afastar a causa, tá bom? O que é bastante triste, né? É uma doença um pouco dramática aí, principalmente nas formas, né? Que eu vou entrar mais em detalhe. Mas vocês têm que lembrar que os pacientes também podem desenvolver doenças autoimunes, então a associação de artrite reumatoide com silicose a gente vai chamar de síndrome de Kaplan. E a associação da silicose com a esclerose sistêmica a gente vai chamar de síndrome de Erasmus, tá bom? As formas de apresentação, que era o que eu estava falando, pode ser a silicose clássica, com 10 a 20 anos de exposição, pode ser a silicose acelerada ou rapidamente progressiva, 5 a 10 anos de exposição, pode ser a silicose aguda, que a gente chama de silicoproteinose, que meses após a exposição intensa você já desenvolve a doença. Dramático, né? Quais são os achados de imagem da silicose clássica? São, então, esses micronódulos, pequenos nódulos, peribroncovasculares, subpleurais, com essa distribuição perilinfática, podem sim calcificar, e eles podem também confluir, formando até massas, e podem também apresentar sinais de fibrose, né? Com alteração da arquitetura, igual eu falei com a sarcoidose. Normalmente também o S de silicose predomina em campos superiores, também lembrar da sarcoidose, tá bom, gente? O Szinho aí para vocês lembrarem disso. Até no coronal a gente pode ver esse predomínio em lobo superior, tá bom? Isso também ajuda bastante em prova. E tem que lembrar que é principalmente perilar, tá bom? Também pode dar essa linfadenopatia mediastinal também em casca de ovo, tá? Uma calcificação em casca de ovo. Esse aqui é uma foto exemplificando a silicoproteinose, que é essa fase aguda aí da silicose. Então, o que a gente pode ver aqui é o espessamento de septos inter e intralobulares com vidro fosco. Então, fica parecendo aquele chão, né, do sertão, assim. Então, tem esse vidro fosco e você delimita o polígono, né, que seria o lóbulo pulmonar secundário. Então, assim, é o que a gente chama de pavimentação em mosaico, tá bom? Bom, falando do randômico miliar, né, a gente tem também a tuberculose miliar, lembrar principalmente em pacientes imunodeprimidos. Falando ainda desse padrão de distribuição, lembrar da histoplasmose, coloquei um exemplo aí para vocês, e também metástase, por exemplo, de tumor de tireoide, tá bom? O que ajuda a pensar em meta, principalmente de tumor papilífero de tireoide, que normalmente esses pacientes, você vê a imagem, você quase, né, quase dá um piripaque, principalmente se você estiver laudando isso, né? Mas o que chama atenção é que esses pacientes normalmente clinicamente estão super bem. Então, isso aí pode ser uma dica para você pensar, pô, ele tem algum histórico? Como que tá a tireoide, né? Às vezes você olha, você sobe, o corte pode pegar, normalmente pega, né, a tireoide, você olha lá e, pô, o paciente já fez uma tireoidectomia. Então, ó, luz acesa, atenção.